Sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022, começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição ao vivo. Estamos começando às 7h07, essa edição de hoje, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Estamos já preparando daqui a pouco para editar esse programa em podcast, que é só a melhor parte, né? Que é a entrevista com o nosso convidado, que hoje é o Major Edson Peçanha. Vamos falar já sobre isso, né? Sobre ele e sobre os assuntos que vamos abordar. E ainda você pode acompanhar essa entrevista também e esse programa logo mais na íntegra, em sua reprise às 17h na Plena TV. Tenham todos uma ótima sexta-feira, sejam bem-vindos. São 7h08 e hoje, sexta-feira chuvosa, em pleno fevereiro aí. Que chuva é essa, Major? Vamos conversar com o Major agora. Ele não é meteorologista, mas é claro que trabalhar na Defesa Civil tem que estar por dentro de tudo. A não ser que o coronel seja meteorologista, eu não saiba, né? Mas, caso não, quem trabalha com Defesa Civil tem que estar mais de olho no tempo do que o próprio meteorologista quase. Então, muito cálculo, muita elaboração de planos e estratégias para que as pessoas, né, possam ser atendidas a tempo e evitar, evidentemente, né, até mesmo de serem atendidas aí numa tragédia como a gente sempre acompanha, infelizmente, né, que as intempéries, né, muitas das vezes não tem nem aviso. Bom, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje uma sexta-feira chuvosa, como acontece agora, início de manhã, com a chuva fina, mas indo e voltando, choveu bem durante a madrugada, e a máxima para hoje é de 26, a mínima é de 21. Neste momento faz 22 graus. Olha, a probabilidade de chuva agora pela manhã é de 80%, 60%, de 60% a 80%. E depois do meio-dia segue também nessa mesma intensidade, chegando aí no final do dia, às 18h, 50% de probabilidade de chuva. E no mapa, a previsão de chuva, aqui no mapa de meteorologia, a previsão de chuva para a semana toda que vem, fim de semana, semana toda que vem, até domingo que vem, o que, é claro, é uma previsão, né? Então isso pode mudar de acordo com o tempo. Neste momento faz 22 graus e 98% de umidade relativa do ar. Major Edson Peçanha, subsecretário da Defesa Civil de Campos, é o nosso convidado hoje, e ele vem para falar sobre a cheia do Paraíba do Sul, sobre os riscos à população de Três Vendas lá com a cheia do Muriaé também, as orientações, as estratégias da Defesa Civil. Vamos falar da nossa baixada, esse lençol freático alto e que nós temos, e também, né, os 1.470 quilômetros de canais em que podem ajudar ou não neste momento. Enfim, Major Edson Peçanha, já vamos trazer o seu bom dia e começar essa entrevista aí. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Antes da gente começar aqui as manchetes do portal folha1.com.br, rapidamente para informar você, eu quero primeiro esclarecer e pedir desculpas aí aos ouvintes da Folha FM. Nós marcamos também, como nosso convidado hoje, numa entrevista mais curta, né, do que é habitual, que a gente sempre faz aqui, de hora e meia, de hora, com o governador de São Paulo e pré-candidato a presidente da República, João Dória. Ontem, por volta das 17h, nós falávamos com sua assessoria, né, e ele, então, precisou, de última hora, desmarcar essa entrevista.
gravou um vídeo que a gente vai apresentar agora aí para você que está nos acompanhando e para você que está nos ouvindo, né? Ele gravou um vídeo se desculpando e também nós, claro, evidente, pedimos desculpas aí a você que nos acompanha. Dória. Oi, pessoal. Queria pedir desculpas a vocês. Eu sei que tinha marcado amanhã logo cedinho para conversarmos. Surgiu um imprevisto. Eu estou sem o áudio do Dória aqui, até às 10, mas 3 horas de reunião, mas eu já pedi para remarcar o nosso a gente tenta, no decorrer do programa, apresentar o vídeo que está inclusive no link aí do portal folha1.com.br. Pessoal, queria pedir desculpas. Vamos lá. Destaques então do portal folha1.com.br hoje. Rio Paraíba do Sul chega a 10,26 metros e deixa 6 famílias desalojadas em Campos. Nível está 14 centímetros da cota de transbordo, mas a água começa a vazar por bueiros em Campos. Em Guarulhos e também BR-356 causa preocupação em Três Vendas. Noroeste tem mais de 1.400 pessoas fora de casa por cheias de rios. Miracema é o município mais atingido. Rio Muriaé segue acima do normal também em Itaperuna. Dique do Rio Paraíba do Sul volta a vazar próximo à BR-356, aqui em Barcelos. Além da área que rompeu em janeiro, outros pontos também têm vazamento. Vamos tentar falar com o ali já é uma parte de São João da Barra, mas a gente tenta falar com o coronel, que entende e conhece também o assunto. Defesa Civil realiza tamponamento de galeria na BR-356. Caso o Rio Muriaé saia da calha, o risco de rompimento em Três Vendas é iminente. Figura icônica de Campos, Pirica, morre aos 50 anos. Sepultado, né, ontem foi adiado para as 9h30, aliás, foi marcado o sepultamento ontem, mas foi adiado para as 9h30 no cemitério Campo da Paz. Vladimir em Brasília por acordo de Campos com a Caixa. O prefeito disse que acordo sobre cessão de crédito deve sair em alguns meses. MP investiga falta de merenda e cobra melhor estrutura em escolas. Promotoria diz que prefeitura tem descumprido o TAC em Três Vendas. MP investiga e apura também aí essa questão e responde à decisão do TJ sobre a liminar, né, que havia vencido em Campos. Campos recebe primeira participação especial do ano com queda. Serão depositados 45,2 milhões de reais referentes à produção do quarto trimestre, né, do ano passado. Secretário da Desenvolvimento de Campos está em Brasília por novo prédio da secretaria. E ainda, instituições de ensino publicam nota a favor do retorno presencial. O comunicado diz que as instituições têm autonomia para decidir seus calendários. São 7h16. Essas são algumas das manchetes, né, do portal folha1.com.br, que tem ainda outros destaques. O presidente americano ainda não decidiu sobre reunião lá com a diretoria, o seu conselho, para a nova eleição, já que o Wagner entregou o cargo, Wagner Xavier. Temos o prazer de receber neste programa de hoje o subsecretário da Defesa Civil, o Major Edson Peçanha. O assunto do momento, meu caro Major Edson, é essa cheia de novo do Rio Muriaé, do Rio Paraíba, dos rios, né, aqui da nossa região e também região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, cumprimentá-lo, agradecer ao senhor, a toda a equipe da Defesa Civil, né, pela boa vontade e pelo carinho de estar conosco aqui. Um momento de crise desse, um momento, né, de trabalho intenso como este, a gente sabe que dorme tarde e acorda cedo, Defesa Civil não para. E agradeço também ao nosso querido Pascotto,
que é o secretário. Ainda ontem a gente falava, ele falou que acabou a gente definindo aí que os dois ficam assim, não, ele é melhor do que eu, não, ele é muito melhor. Eu falei, isso aí tá igual Maradona e Pelé, ninguém vai saber quem é quem. O melhor para nós é Pelé, para nós, claro, né? Mas os dois são muito bons, estão no lugar certo e graças a Deus por isso. O Major, muito obrigado. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio Nogueira e todos os ouvintes aí da Folha no Ar. É sempre um prazer estar com você sabe disso, meu amigo particular, a gente brinca, a gente conversa, e aí está aí você aí para poder fazer essa divulgação, a importância, né, da gente estar mantendo a população informada a respeito dessa chuva que tenha ocorrido, né, de janeiro para cá, com a encheia passada e essa também. Mas frisar bem, né, a gente parabenizar aí, né, ao prefeito Vladimir, porque escolheu continuar com a gente, né? Então ninguém está aqui por acaso, a gente está aí para colaborar com ele e dar o melhor, que é o que a população merece. Então ele convidou o Coronel Pascotto para ser secretário e também me convidou para continuar como sendo subsecretário dele, e a gente está aqui para dar resposta à população, que é a determinação do prefeito. Ninguém está aqui porque é isso ou aquilo, mas a gente está aqui porque faz o que gosta, e a gente gosta de trabalhar com pessoas e atender a população quanto ela mais precisa. Porque faz o que gosta, estamos aí para ir o debate e as perguntas. Você sabe que essa coisa do Vladimir ter escolhido aí a sua equipe de trabalho, desde o começo, foi uma das coisas mais elogiadas, né? Ou, pelo menos até aqui, ainda boa parte, já depois de colocada em prática a equipe que ele escolheu, permanece ainda com uma aceitação muito boa da população. Não digo isso em meu nome, digo isso com as pessoas que a gente conversa, e de fato aí é um exemplo. A Defesa Civil é um exemplo. Vocês são muito capacitados e não adianta colocar, fazer experiência com esse tipo de situação, não. É realmente, né, com gente que tem capacidade e conhecimento. Mas, João, como é que está a situação hoje do Paraíba do Sul? Vamos começar pelo Paraíba, depois a gente vai abordando aqui essas outras... porque Campos não tem morro, então você diminui aí a possibilidade de correr esses barrancos, essa coisa toda, mas, em compensação, tem uma planície, um lençol freático muito alto e... choveu, alaga tudo. Como é que está a situação hoje do Rio Paraíba? Como é que está a medição e qual é o alerta que já a Defesa Civil faz em relação a essa população aqui que já está sendo atingida e pode ser também atingida pelo Paraíba? Então, só frisando, a última medição, que foi das 6h15 da manhã, registrou aí 10 metros e 30 centímetros. A cota de transbordo dele é prevista para 10h40, quando já começa a dar refluxo em alguns bueiros, né? Então a gente está atento, está mantendo a população ribeirinha informada. Ontem nós estivemos ali na Ilha do Cunha, Coroa e atrás da Fundação Rural, visitando as famílias, né, e colocando a prefeitura à disposição, aquelas que foi oferecido, né, casa de acolhimentos, pessoas que não queriam ficar, né, em escola. Não abriu escola ainda porque não houve a necessidade, mas colocamos todo apoio de todas as secretarias à disposição da população no momento que for necessário, mas nós estávamos ali para orientar, dizer que o rio ia continuar aumentando, né, lento, mas ele teve uma alta de ontem para hoje, mas subindo ainda de 1 centímetro, às vezes recuando um pouquinho, 2 centímetros de hora em hora. Então está dentro da previsão que a gente vinha fazendo com uma apanhada montante na região, desde a represa Ilha dos Pombos, Funil, Simplício, Santa Cecília. Então tem um serviço, né, que o coronel montou aqui na Defesa Civil para estar nos monitorando a respeito disso. Isso é bom porque em tempo real a gente consegue fazer uma previsão. Como você bem falou que nós somos uma planície, às vezes nós temos pontos de alagamento que causam desconforto, mas não temos enxurradas com risco de deslizamento. Poucas regiões como Santo Eduardo, Morro do Coco, que tem, né? Ainda ontem a gente acionou o DER porque houve um deslizamento lá no KM
8 da RJ 230 e o DR foi lá e desobstruiu a via, mas nós temos pequenos pontos que ainda tem risco de deslizamento. Mas está dentro de um controle, e a Defesa Civil dioturnamente consultando os serviços de meteorologia. Existia uma previsão de chuva intensa, né? E essa previsão diminuiu um pouco, essa, né, intensidade das chuvas. Vamos aguardar nas próximas horas como é que vai ser nas cabeceiras. E aí a gente vai estar mantendo, né, a população, e até através de vocês, né, meio de comunicação aí, para poder manter a população informada e qualquer situação mais grave, acionar a Defesa Civil para dar todo o apoio necessário. O senhor citou aí algumas barragens e a gente acompanha essa questão da enchente aqui em Campos há muito tempo como imprensa, né? Desde o início da década de 90 a gente já vem acompanhando, pegamos grandes cheias aí, bem complicadas, essas então agora já dos anos 2007, né? 2008. Foi em 2007 onde houve a queda da ponte General Dutra, que nós atingimos a cota mais alta de 11,67 o Paraíba, né? 11,67. Então, 11,67. E a cota do dique, o dique que protege a cidade de Campos, a cota dele é 12. Aquele dique ali, a cota dele é 12. Então, nós tivemos na iminência de um colapso, né? Mas Papai do Céu nos ajudou que, né, diminuiu as vazões nessa represa montante e o mar aceitando bem, foi perdendo força, diminuindo, e graças a Deus não tivemos assim, tivemos mais de 23 mil pessoas desabrigadas, né? Isso em 2007. Já tivemos outras cheias, quase chegando a essa, como a passada de 10,97, né? Quase chegando a 11, e tivemos poucas famílias desabrigadas, haja vista a remoção de várias famílias ribeirinhas no governo da mamãe do nosso prefeito, a Rosinha Garotinho, que construiu aí tantas unidades de moradias populares, que aliviou bastante o sofrimento das famílias que moravam nas áreas de maior reflexo, mais cheias, principalmente do Rio Paraíba, e acidente automobilístico também. Ali foi aquela estratégia, aquela obra ali, sim, não há problema nenhum em reconhecer o valor dela para as vidas, né, que já foram salvas ali. E não só salvas, como também o tormento e o sofrimento que aquela população vivia, né, por conta das cheias. Agora, eu particularmente, talvez não seja aqui o tema principal, mas particularmente eu queria entender um pouco mais, e o senhor citou, por exemplo, a Santa Cecília, lá lá na terra do ex-governador Pezão, Barra do Piraí, né? Então, é uma das barragens do Paraíba e que, né, controla esse nível de água deles, abrindo ou fechando a comporta, e aí enche ou esvazia aqui a nossa parte do Paraíba. Daquela época de 90, no 2007, aquelas cheias, para essas cheias de agora, será que eu estou desatualizado ou a coisa está subindo muito rápido? Ou tem uma quantidade de chuva assim, o Major, tão grande nas cabeceiras que eu não estou acompanhando? Então, a Santa Cecília, né, ela fica acima da represa de Ilha dos Pombos. Então a Ilha dos Pombos não armazena quase nada. Então ela chegou já, você vê que o normal dela é 180, 200 metros cúbicos por segundo, tem chegado a 3.500 metros cúbicos por segundo, então é muita água. Santa Cecília, de liberar aí, 70, 80 metros cúbicos, quando chega em um período que eles recebem muita água, para não ter um colapso espontâneo, eles abrem a comporta para dar uma descarga. Sendo que tem até tido debate, inclusive junto ao comitê do Baixo Paraíba do Sul, para poder a gente ter reuniões com essas represas a montante, para eles terem o cuidado de, né, ter um serviço de meteorologia mais próximo, como eles têm as consequências lá, para que as pessoas ajusantes não sofram tanto com essa montante, com essa água que eles descarregam de um dia para outro, bota em 900 metros cúbicos, e isso causa muita consequência a quem está ajusante. Então, existe, inclusive, debate para poder a gente fazer, inclusive, audiências públicas junto a essas represas, essas usinas hidrelétricas a montante, para eles, né, terem maior prevenção ou ter maiores espaço para poder não dar tanta descarga, com tanta volume de um momento só, que já pega todos os rios
já bastante cheio, até assoreado também, até porque muito tempo não é feito desassoreamento do nosso rio, para a população e você entender, é como que se fosse uma caixa d'água capacidade para 1.000 litros, ela está com meio de lodo, ela só armazena 500 litros. E os nossos canais e rios estão todos nessas situações. Então, por isso que o Rio Paraíba ele não tem caixa mais. Então, tudo rapidamente a gente diz, nunca mais nós vamos ver, por causa de tanto período de estiagem, tudo, não vai nunca mais ver o Rio Paraíba encher. Quando, de repente, de um dia para outro, ele sobe 1, 2 metros e tem tido essa consequência em decorrência de plantio de matas ciliares para evitar vir carreando tanta terra e indo para o leito do rio. Isso faz com que vai assoreando e diminuindo a capacidade de armazenamento de água em toda a sua extensão. Então, tem sido essas consequências. Os canais, né, já avançando para os canais, como você bem frisou aí, nós estamos, né, 1.350, 1.450 quilômetros de canais. Eles têm que estar manutenidos periodicamente. Então, existia na época do DNOS 40 dragline limpando os canais. Então, hoje não tem mais, né? A gente vê aí até graças à Asflucan aí, que está com uma parceria com a prefeitura, né? O prefeito Vladimir se empenhou nisso, de fornecer o combustível, e a Asflucan fazendo em pontos estratégicos desobstrução, desassoreamento e limpeza dos canais para desafogar. Se não tivesse sido isso, talvez nós tivéssemos consequência mais grave no momento. Então tem uma máquina trabalhando 24 horas, uma long reach. Então existe programas também do Limpa Rio, mas às vezes não trabalha com tanta intensidade, porque já vem com um trabalho específico lá de baixo. E às vezes não houve a defesa civil local e às vezes não atende às necessidades básicas que a gente entende, já porque não ter tanto recurso e tanto equipamento, mas que quando tiver, atue naqueles pontos cruciais, que são os pontos de estrangulamento, onde as vegetação fecha, que estão nos pilares das pontes, em toda a extensão e nas comportas. Então, mas a gente está trabalhando, o prefeito Vladimir tem corrido atrás a respeito disso, junto ao governo do estado, a gente tem entendido que tem colaborado, mas, quer dizer, pegaram também coisas, né, que não é só o município de Campos, são tantos municípios para que o Estado também colabore e ajude, a gente entende isso, mas o prefeito Vladimir tem se empenhado em ter maquinários para que a gente possa trabalhar melhor esses canais, para que no período de cheia ele sirva de extravasamento também. Só que se hoje você abrir as comportas, vai inundar a área urbana e não vai chegar até a foz, haja visto fechado e vegetação, até também com contribuição de esgoto, que as vegetações proliferam com maior rapidez também. Nós conversamos aqui recentemente com o João Siqueira, que é do SIDENF, né? Do comitê do Baixo Paraíba. Do Comitê do Baixo Paraíba, e SIDENF é Comitê dos Municípios aqui do Norte Fluminense. E ele explicava muito bem essa questão também, e o que o senhor está falando é quase que a mesma coisa, enfim. Agora, o que eu queria, e agora eu passei a entender, é justamente isso, porque essas barragens amontantes, como o senhor disse, me parece que falta uma estrutura de armazenamento maior, seria isso? Para poder então ir soltando essa água aos poucos, e não abrindo a torneira toda, as comportas todas de uma vez. O comitê tem brigado muito por isso, e às vezes, né, talvez só através do comitê que a gente consegue ter acesso a algumas coisas e poder fazer também, né, pedir até apoio ao Ministério Público, porque quando as pessoas conseguem... Sim. Defesa civis ajudando, diz assim, olha, o seu risco, você tem uma população aí, eles fazem a topografia toda e as áreas de vaso, assim, você tem uma população aí que caso rompa você vai ter que socorrer, sim, mas quem arranja o problema é eles, e depois vem os ônus para os municípios ajudantes. Então isso tem que ser melhor discutido, onde que pode fazer, quais as consequências, porque a gente tem visto tragédia com barragem, tantos anos, tantas vidas ceifadas. E isso talvez não seja preocupação por parte de quem construa, porque o objetivo deles é obterem lucros somente, e não olha o lado humano, até a população que trabalha nas próprias represas, nas próprias usinas, e eles trabalham próximo, estão ajudantes. Então, quer dizer, em situações de normalidade, nunca ia inundar as comunidades de onde eles moram, e a gente tem visto isso, né, lá em Minas, as reportagens têm nos mostrado isso, essas fragilidades, por quê? Tem o licenciamento para construção
e depois o órgão público não tem elemento suficiente ou equipe suficiente, funcionário para fiscalizar. Quem fiscaliza e dá o laudo é as próprias empresas. Então, a gente não é laudo confiável, porque ele não pode mostrar a fragilidade que existe. Então, isso é fato, é real. Então, por isso que o comitê sempre tem estado atento a isso, para poder ter mais vozes, né, mais pessoas participando quando for fazer qualquer tipo de intervenção a montantes, né, e próximos a esses rios, como a gente tem observado, que são as represas de Funil, Santa Cecília, Simplício, Ilha dos Pombos e tantas outras. E aí, aquela história, né? Vem essa força, esse lobby aí, esse trabalho que o senhor falou, que tem que ser juntamente com o comitê. E o João é uma pessoa muito, extremamente capacitada. Eu, sinceramente, gosto muito do trabalho dele também, acompanho aqui o trabalho dele e tenho, assim, um pouco de conhecimento sobre essas coisas todas de Campos, também baseado nesse trabalho dele e no trabalho de vocês. Agora, só para a gente ter o senhor fez uma explanação muito bacana sobre essa questão, desde o DNOS, depois veio Sudene, depois veio uma troca de nomes e agora é o INEA. Enfim, uma long range dessa, adquirida particularmente pela Asflucan, que tem lá o Tito Hinojosa como presidente, custou em média R$600 mil, em média, R$600 mil. Hoje, depois dessa loucura toda, dessa pandemia que estamos ainda vivendo, com tudo tendo reajuste, com dólar, com tudo, essa máquina, segundo o próprio Tito, estaria em torno de 700 a 800 mil, quase R$1 milhão, uma máquina dessa. A operação dela tem sido quase que dioturnamente, e é aquilo que o senhor falou, com exatamente essa questão de parceria. Prefeitura ajuda com mão de obra, ajuda com gasolina, e a Asflucan com agora eu fico imaginando aqui, o Major, tanta dificuldade que nós temos, com tanta riqueza que nós temos e tanta dificuldade. Se no passado a gente teve 40 long range, hoje não temos nenhuma. Se não é a Asflucan... só para coisa, era dragline, né? Aquelas drag antigas hoje não são mais, é aquela com cabo de aço, ela era mais lenta, mas tinham 40 unidades aqui. A long range surgiu de um tempo, de uns anos para cá. Tanto a PC200, que é a escavadeira hidráulica, que é de menor capacidade, e tem a long range, que tem 17 metros de braço. Então ela, né, ela gira aí 360 graus, e ela tem um braço que, em muitos canais, ela alcança até a outra borda. Então ela não precisa trabalhar, não precisa de duas máquinas para trabalhar, uma de um lado, outra de outro. Então ela faz o serviço integral, e a Asflucan tem usado, ao invés de pagar pessoa para tomar conta à noite, ele bota outro operador para operar a máquina à noite. Então faz o revezamento, essa máquina trabalha 24 horas. Então, por isso que tem dado resultado nas ações que têm sido feitas com essa parceria com o município. Nós vamos voltar a falar dos canais, temos 2 pontos emergenciais aqui e que vamos abordar também, mas só sobre o Paraíba hoje, voltando aqui ao Rio Paraíba, como é que está a situação? Você tem alguns números novos aí com relação aos que já foram atendidos pela Defesa Civil nessas últimas 24 horas, Major? Não, a população, nós tivemos pessoal ali no Goiabal, que ontem nós inclusive realizamos mudança de uma família, né, e junto com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social já tinha sido feita uma vistoria na casa da pessoa, e a pessoa, quer dizer, o usuário, né, a pessoa que é atendida, que ela procura uma casa onde ela possa morar, que a prefeitura faz aquele termo de compromisso, desenvolvimento humano e social, a família e o proprietário do imóvel, e faz esse acordo e é recebido esse dinheiro na conta do proprietário do imóvel, que é depositado na Caixa Econômica Federal. Então, quando a gente vê que as pessoas estão em locais que não têm condições de habitabilidade, a gente encaminha um laudo para a Secretaria de Desenvolvimento Social e é encaminhado para o programa Aluguel Social. Isso nós tivemos uma família ontem que nós tiramos ali no Goiabal. Então, outras solicitações, na vez passada na cheia passada, nós condenamos 14 casas ali
margem ali do Paraíba, na rua Professor Mesquita, atrás da Fundação Rural, e outras residências ali para aluguel social também. Algumas já se concretizaram a encontrar casa, outras então em processo, mas estão fora das residências e aguardando a conseguir um aluguel para poder a gente remover família. Então, quando a Rosinha sinalizou que toda aquela família ali fosse removida, aí veio aquela crise de 2014, não pôde dar prosseguimento, que elas iam ser mudadas lá para o Esplanada, vizinho ao outro, né, conjunto que já existe lá, que foi o pessoal da Ilha do Cunha, cerca de 186 famílias que saíram dali, e já teria mais cerca de 180 sinalizada para também ser beneficiada no mesmo, e aí a gente não teria mais ninguém dentro da calha do rio ali naquela localidade, Coroa, Ilha do Cunha e atrás da Fundação Rural. Aí a gente estaria mais aliviado, mas ali ainda tem famílias que com a cheia do rio a gente está sempre monitorando e mantendo elas informadas. E agora a gente aguardar as próximas horas, porque aí vai vir, né, se a tendência aumentar, quando aí chegar a cota de transbordo, aí a gente vai ter que fazer aquelas ações com sacos de areia, botando nos bueiros para evitar maiores consequências ou prejuízos. Aí, aí já tem que ser ali na Tiragosto, né? Ali perto do Matadouro, aí a gente tem que estar atento àquela população. Aí, e justamente essa é a pergunta. É esperado pela Defesa Civil hoje o Rio Paraíba atingir a sua cota de transbordo ou até ultrapassar a sua cota de transbordo? Então, Cláudio, nós estamos só esperando a gente ver como é que está os níveis dos outros rios que contribuem na bacia do Paraíba do Sul e do Muriaé, como é que eles estão nas cotas, naquelas réguas linimétricas. Qual é a proporção que eles estão subindo lá por hora? Aí a gente vai fazer aqui umas contas, e aí daqui a pouco mais a gente fala, depois que a gente sair da entrevista, eu vou te manter informado qual a previsão para as próximas horas, aí você pode passar para os ouvintes, né, da Folha no Ar aí, né, pelo seu programa, ou para o outro que estiver, mas eu te prometo que assim que eu sair daqui, eu busco com os meninos que já estão na secretaria para poder fazer essa busca e ver se nós temos ainda a perspectiva de, nas próximas horas, ainda alcançar a cota de transbordo. A gente está esperando que aí pro lado na parte da tarde ele chega aí a 10h40, né? Mas, como você bem falou, existe possibilidade de chuva ainda para amanhã. Na semana passada era até sexta-feira. Já se prolongou que até sábado, domingo nós ainda teremos chuva, mas com menos intensidade, mais distribuída. Isso é bom, isso é positivo, né? Se não chover muito nas cabeceiras e nos afluentes desses principais rios, então isso causa, né, para a gente mais tranquilidade. Mas também nós estamos com um ponto positivo, que nós estamos no período de maré baixa. Ela não é a principal, mas ela ajuda a escoar a água para a foz, né? Então isso tem colaborado também. Então a água chega e o mar recebe. Tendo vento, não tendo vento sudeste, porque o mar fica mais revolto e isso dificulta a vazão lá na foz. Então mantendo aí um vento nordeste e a maré baixa, que está aí a mais alto, o pico é de 1,10, então não causa tanto transtorno. Tem período que a maré é de 1,70, aí ela represa um pouco e isso faz com que o rio já estando cheio, né, ele causa algum transbordamento e refluxo em alguns pontos da cidade. Mas a gente está fazendo essas matemáticas e conta em todos esses fatores. Daqui a pouco eu vou te manter melhor informação a que hora previsto mais ou menos a cota de transbordo dele será atingida. A minha preocupação é justamente essa, e a pergunta por isso, porque essa conta é tudo muito dinâmica, muito vivo, né? Você tem lá um pé d'água na cabeceira do Muriaé, a cabeceira do Paraíba, e chega até aqui, né? Então, se não chove lá e começa a reduzir, claro, então chega até aqui também a redução, né? A baixa. Então a preocupação é justamente essa. Major, vamos fazer um intervalo, se me permite aqui, rapidamente, e a gente volta para falar. Só um adendo, sim, Cláudio, sim, se puder. Sim, claro. Pois não? Então, nós tivemos, você vê que hoje ele chegou até a cota de 10,31 e depois baixou 1 centímetro. Então você vê que ele está oscilando, né? Sobe, baixa, mantendo. Ele mantendo assim, ainda estamos dentro de uma margem segura, né? Para você ver, se ele passar de 10,40,
aqui do lado de Guarulhos, no Francisco Lamego, próximo à ponte ali da Lapa, a gente já tem que interditar, porque o volume de água ali, ele atinge como atingiu em janeiro, de carros pequenos não passar, e também a gente evitar que carros maiores passar, porque jogava água dentro das residências. Então, a gente já está até com equipamento lá, com aqueles blocos de gelo, encostado lá, para que, se houver o transbordo, o refluxo ali pelos aqueles ralos, a gente vai interditar a Francisco Lamego subindo pela acesso à ponte da Lapa, pela Francisco Lamego, aí vai ter que rodar por trás e pegar ela reta. Então, a gente também está atento a isso, já temos nos lugares. Se ultrapassar os 10h40, nós temos em frente o edifício Concórdia, na Francisco Lamego. Tem pontos ali que a gente tem que colocar terra para evitar que o transbordamento do rio alaga aquelas residências daquelas ruas ali. Então, tudo isso já está dentro do nosso planejamento, se houver necessidade, para a gente estar dando assistência nesses pontos. Eu estava olhando aqui a previsão do tempo, então a gente vai fazer esse intervalo, mas rapidamente aqui a previsão do tempo, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, e você vê, hoje, sexta, né? 80% de probabilidade de chuva, sábado, 80% de probabilidade de chuva. Agora, só para fechar esse bloco, essa chuva aqui em Campos, não é que ela não interfira diretamente, mas ela quase que não tem interferência no volume de água do Rio Paraíba em si para Campos, né? Pode ter para São João da Barra, alguma coisa, mas para Campos não, né? A preocupação é a chuva lá na cabeceira, né? Chegou a informação. Então, o que acontece? Quando você está falando nessa chuva dentro da área urbana, quer dizer, ela não causa efeito para a elevação do rio Paraíba, mas ela dificulta a drenagem nos canais que temos, né? Que é o canal Campo Macaé, o Coqueiro, o Cambaíba lá, porque drena água lá da Vila Menezes, Novo Jockey. Então, eles estão, para você ver, ela não tem nenhuma comporta que ela está fazendo um serviço de vedação correto. Elas estão dando passagem de água do Paraíba para esse canal. Por isso que o canal Campo Macaé está cheio, o Cambaíba está cheio, o Coqueiro está cheio. Isso dificulta e preocupa. Se chover intenso na cidade, dessas localidades, né, que precisa desse canal para drenar a água, aí pode haver algum acúmulo. Você vê que o canal Campo Macaé, se ele estiver cheio, como está dando passagem na comporta, não está fazendo um serviço de vedação correto, ela dificulta a drenagem de água, dá toda a pelinca ali do Camelódromo e tantos outros pontos. Quer dizer, ali do batalhão para frente, ela deságua no canal Coqueiro. Da Marechal Floriano já é para o canal Campo Macaé. Então tem toda uma ligação de galeria de drenagem de águas pluviais. Fora onde tem aquelas bombas automáticas, que é da Valtamar Fernandes Pimentel, aqui em Guarulhos. Nós temos ali da Edmundo Chaga do Salete, que são só através de bombeamento por causa do sistema. E ali do Salete é bombeado para o canal Coqueiro, para a Rua 7. Você vê que dali do Salete ele é bombeado para a rede de drenagem da Saldanha Marim, que deságua no canal Coqueiro. Então, esses ramais de drenagem de água que a gente não percebe, que está tudo embaixo, né, do solo, por isso que a gente diz que é uma obra de macrodrenagem, é cara para qualquer governante fazer, porque é complexa. Então, você tem que ver para onde tem queda e onde vai drenar com maior vazão. Então, esse é um estudo que sempre a Secretaria de Obras tem feito, né, por sermos uma planície, a lentidão da drenagem, né, mais demorada, né, a lentidão já está até uma redundância, mas é isso mesmo, ela demora a drenar por causa da queda que tem. Nós temos aqui, você vê, daqui a Foz uns 40 quilômetros, nós temos aí 6 a 7 quilômetros de inclinação só. Então, por isso que até chegar a Foz, né, até essa água drenar, demora, o centro fica alagado. Então, por isso esse ponto de alagamento ali na Formosa, está atrás do Salete, Rocha Leão, nós estamos com a parceria com a concessionária Água do Paraíba para colocar novas bombas em todo o sistema de cisternão, de elevatórias, para poder aliviar esses pontos que só sai a água através de bombeamento. Se faltar energia, aí tem um colapso, porque elas são movidas a eletricidade. Se der qualquer pico de energia,
e demorar a voltar, essa bomba pode correr o risco de ser queimada, mas ela tem um painel eletrônico que ela queima o fusível e não queima o equipamento. Então, mas tem que ir lá trocar, e é uma mobilização dos profissionais da concessionária, dos quais nós estamos com 7 prioridades que nós hierarquizamos para poder colocar a concessionária Água do Paraíba, que foi uma parceria, Amigos da Cidade, que o prefeito alinhou com a concessionária para poder dar esse suporte nessas elevatórias. Eu estou acrescentando assim só porque a população, por que a Rocha Leão enche? Por que o Salete enche? Por que o Santa Helena enche? Então, essas estão na linha de prioridade das colocações de bombas novas nessas elevatórias. Então, lá é Campo do Grêmio, Custodópolis, no Santa Rosa, Santa Helena, Rocha Leão, então Salete, aqui no Edmundo Chaga, recebi ontem, colocou mais uma bomba já aqui no Externato Brasil, aqui, Valtamar Fernandes Pimentel. Então já o Silas da Água do Paraíba ontem me contactou e disse que já houve a nova instalação e eles estão com um painel automático, eles manuseiam essa bomba de dentro da concessionária, então ele sabe se tiver verdinha está funcionando, se tiver vermelha tem algum problema, então manda o profissional de imediato. Eles estão automatizando todos esses, botando os painéis para poder facilitar a detecção se as bombas estão funcionando ou não no período de chuvas intensas. Não, a sua explicação perfeita. Essa malha de canais aí, com mais essa macro drenagem, né, que você falou? Macro drenagem. É fantástico, é espetacular. É interessante que você, ali, por exemplo, no Salete, você joga lá pro Coqueiro. Já da Marechal Floriano, que é pertinho aqui do Salete também, sim, você já joga pro Campos Macaé, que sai Campo Macaé, que tem ali o São Bento, né, que interrompe ele, pode abrir para poder também aliviar um pouco. Ali é São Bento, não é? Que passa depois da Chatuba é São Bento. Depois da Chatuba, não, depois da Chatuba é o Coqueiro. Não, aí tem um Parque Aurora. Você disse que o canal Campo Macaé, que passa na Chatuba do Carvão, sim, dali ela tem uma comporta que pra esquerda, é a ligação do canal de Tocos. O canal de Tocos ajuda a drenar a água tanto do Campo Macaé como daquele canal do Parque Aurora. É isso então, que eu queria lembrar o nome aí. Tem que ir até a Foz, né? Ela não vai direto para Lagoa Feia, mas a consequência é na Foz da Lagoa Feia também. Sim. Bom, são 7 horas e 50 minutos, são 1.470 quilômetros de canais, e que, sinceramente, se nós temos essa riqueza, eu não consigo entender por que nós não temos a manutenção dessa riqueza. Esse aí é o retrato fiel do que do que foram os governos do Estado com relação ao interior. O Cláudio Castro agora parece também que está olhando um pouco mais para essa área, né, que é o interior. A gente tem visto isso, mas ainda precisa de muito mais. Inclusive o governo do estado liberou agora 6 milhões através da própria Asflucan para o INEA também fazer a operação nesses quase 1.500 quilômetros de canais artificiais que nós temos. Bom, 7 horas e 50 minutos, mas só me dá licença rapidamente, nós vamos ao intervalo, vamos voltar, eu quero falar sobre 3 vendas. E o senhor dá uma força também aqui de informação, que o senhor puder, com relação àquele rompimento ali do dique em Barcelos. Se tem alguma informação que o senhor possa acrescentar para a gente. Nos grupos de WhatsApp a coisa é desesperada, né? Então a gente não vai nessa história de grupo de WhatsApp, segura para poder as pessoas não entrarem em desespero desnecessariamente. Mas estamos alertas aqui, assim, baseados na informação oficial. São 7 horas que o senhor, né, nos contribui tão importantemente aí nesse momento. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e ainda com o apoio de Unicred Norte Lagos. Voltamos em instantes. Você sabe o que você só